E acho que deve ter o lance também de, se você tiver o merecimento de participar do seu planejamento espiritual, de você alguma coisa e você não aceitar, né? Falar, ah, não, eu vou passar por isso de novo. São de brincadeira. Sim, sim. Né? Falar, ah, não, não vou passar por isso de novo. Acho que deve rolar muito isso, né? Sim, sim. Eu acho que é no livro Ação e Reação, do André Luiz. O André Luiz está visitando um departamento de reencarnações lá da colônia Nosso Lar, e ele consegue ter acesso a espíritos que trabalham ali. Ele vê muitos biólogos, geneticistas, pessoas andando para lá e para cá com processos, mapas cromossômicos, coisas assim que deixaram ele muito impressionado, né? E ele entrevista espíritos que estão em vias de reencarnar. Ele, inclusive, tem contato com um mentor, se eu não me engano, se chama Manassés. E o Manassés está ali atendendo uma senhora que estava já em vias de planejamento também da sua próxima reencarnação. E ela faz um pedido muito inusitado que deixou o André Luiz muito reflexivo. Dentre o seu planejamento, ali já especificado nos seus mapas cromossômicos, ela pede que seja feita uma alteração nos genes que definiriam a formação da futura glândula tireoide, de forma que ela não viesse a apresentar uma beleza física para os padrões da época muito exuberante, porque ela achava que aquilo poderia distrair ela, considerando o histórico que ela já teve. Vejam, o espírito pediu para que não tivesse essa beleza física, que a beleza física, assim como a riqueza, são provas muito difíceis para os É, espíritos. eu ia te falar isso. Você falou, quanto mais rico, bonito você vier, a sua, o seu trabalho aqui embaixo, né, a sua missão é mais difícil ainda. Muito difícil, semente, porque Porque para você desviar é mais fácil, né? sim, porque a riqueza, o poder, a juventude abrem todas as portas para você satisfazer tudo que você quiser, do seu lado mais instintivo, digamos assim. Não que isso seja errado, mas você pode se desequilibrar e focar demais nisso e se perder. E isso acaba acontecendo com muitos. Então, às vezes a gente reclama de não ter acesso a oportunidades que poderiam ser coisas muito ruins para o nosso espírito. Enfim, ó, vou mandar mais uma aqui da Dani. Tô indo por ordem, hein, galera. O que exatamente é desdobramento espiritual? Desdobramento espiritual. Desdobramento é um termo espírita, mas que remete à chamada projeção de consciência. É, saída do corpo, né? Saída do corpo, que nós temos grandes professores aqui no Brasil atualmente, como o Wagner Borges, o Saulo Calderon, né? Então, muitas vezes, por exemplo, durante o sono físico, o espírito consegue uma liberdade parcial e vai se manifestar no mundo espiritual, continua ligado ao corpo. Agora, há pessoas que conseguem, quando retornam para o corpo físico, guardarem essas lembranças, né? Isso que configura a chamada projeção de consciência, ou desdobramento espiritual, ou, nas palavras de Kardec, emancipação da alma. Beleza. Mais uma perguntinha aqui do André Luiz, ó. Falando bastante do André Luiz. Aí, ó. Como é a chegada de um suicida no mundo espiritual? Boa pergunta, eu gosto dessa pergunta aí. Bom, o mundo espiritual, ele é muito complexo, muito diverso. É difícil a gente dizer, fez isso, acontece isso, sabe? Mas precisamos dizer, claro, que suicídio, o autoextermínio, é uma das piores decisões que a gente pode tomar durante a encarnação. Porque nós temos uma cota de energia vital que vai aos poucos sendo consumida, e quando temos eventos
a morte natural, ou mesmo de mortes acidentais. O espírito já é recebido no mundo espiritual e aquela energia já foi metabolizada, já foi consumida. Isso contribui até para que nós nos apresentemos no mundo espiritual de forma mais lúcida. Agora, num suicídio, você ainda está pleno de energia vital, isso vai gerar uma grande perturbação. Existem espíritos que levam muitas décadas, séculos, para se reharmonizarem depois de tomarem uma decisão como essa. Muitas vezes, numa encarnação seguinte, vem como uma reencarnação compulsória para que eles possam reharmonizar o seu corpo astral, que foi lesionado pelo ato. Agora, o mundo espiritual, ele sempre dá atenção para todas as variáveis do processo. Então, há suicidas que são acolhidos no mesmo momento. Tudo vai depender do contexto da situação. Tá. Né? Tudo vai depender do contexto. Então, mas o que precisamos sempre lembrar, e todos nós temos, às vezes, parentes, pessoas muito queridas que te tomaram essa decisão, que tem que ser respeitada. Nós, a maioria de nós, se não, quiçá todos nós, em alguma reencarnação, já cometemos isso também. Né? Então, o que a gente precisa lembrar é que o amparo espiritual é sempre presente, todos esses espíritos são monitorados. Existem falanges no mundo espiritual especializadas em espíritos suicidas, inclusive uma que se chama Legião dos Servos de Maria. Maria, mãe de Jesus, ela coordena uma falange de espíritos especializada em tratar, Olha, que legal. em resgatar irmãos que cometeram esse ato, com muito amor, com muito carinho. Isso está relatado no livro Memórias de um Suicida, da médium Ivone Pereira do Amaral. Né? Para quem se interessa sobre o tema, é uma referência importante. Né? Muito bacana. Olha, é interessante. Então, nem os suicidas estão desamparados. Tem alguém para, na hora do desencarne ali, acolher os caras. Exatamente, Semente. É que a gente tem que colher as consequências dos nossos atos. Né? Sim, tipo assim, o pessoal recebe, mas fala, irmão, Né? você vai ter que vai para um lugar aí para repensar. Deus é misericórdia, mas é justiça também. E uma das formas que a inteligência suprema, a fonte criadora, determina para que nós aprendamos é colhendo as consequências dos nossos próprios atos. Então, disso a gente não escapa. E a gente sempre ouviu, né? Uma das piores coisas que você não pode fazer é tirar sua vida, né? Sim, esse é um assunto muito sério, Semente. Porque a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no planeta Terra. Né? E a cada 2 segundos a gente tem uma tentativa. Né? Então é um assunto muito sério que envolve a área também da saúde mental. Existem iniciativas que as empresas podem tomar, as instituições públicas podem tomar, as famílias também podem ter acesso a informações que vão ajudar a prevenir o suicídio. A pessoa que está pensando nisso, ela dá sinais. Né? Então existe um mito em que se fala que se a pessoa diz que vai se matar, é porque ela não vai fazer isso. Isso é um mito. 70% das pessoas que cometeram suicídio, em algum momento elas verbalizaram que iam fazer isso. Então é um grande sinal de alerta. Então a gente precisa realmente ficar de olho, né? Ficar de olho. E aí eu indico um livro do jornalista André Trigueiro, um grande jornalista da Globo, espírita, né? Infelizmente, não lembro exatamente o nome do livro agora, mas ele escreveu um livro sobre isso. Ele tem 2 grandes frentes, a temática do André Trigueiro, fora, claro, os trabalhos dele como jornalista. Ele
se envolve muito nas questões ambientais e também na prevenção ao suicídio. Então, um livro recente dele sobre isso, depois a gente pode pesquisar o título exato, deixar na descrição pessoal, dá subsídios muito legais sobre o tema, já com uma visão espiritualista. Legal. Qualquer coisa a gente procura aqui, eu deixo aqui na descrição, galera.